Olá pessoal, sejam bem-vindos ao tutorial de hoje. A gente vai fazer uma lua e uma galáxia. Eu estou usando esse pincel da Da Vinci, o Casaneo número 2, que é um pincel muito bom para fazer essa técnica de hoje, que é wet on wet, ou seja, molhado sobre molhado. Então eu carreguei esse pincel com uma cor bem diluída. Na verdade, a lua você pode escolher as cores que você quiser, até umas 3 cores. Eu escolhi uma tinta preta misturada com um pouquinho de azul, bem diluída com água e um rosinha. Eu escolhi para fazer mais ou menos um quarto da lua em rosa e outra parte com esse tom de cinza. Ainda com fundo molhado, eu venho e carrego o meu pincel com uma tinta mais pigmentada, menos diluída, que é o preto mesmo, e faço alguns pontos para ele fazer o trabalho bonito de espalhar essas manchas mais escuras na lua. Depois que eu fiz o que eu acho que tá legal já de sombra na lua, eu posso recolher com o pincel seco algumas partes para abrir um pouco mais de espaço mais claro na lua, se eu quiser corrigir. E eu posso também repousar o pincel molhado para abrir uns espaços também, umas manchas mais claras. Aí tá a lua seca já, ela fica com um aspecto muito legal e a graça desse exercício é deixar a aquarela fazer o trabalho dela. Eu recomendo testar com 2 ou 3 cores a lua. Eu optei por usar o mesmo molde para fazer uma galáxia redonda, como se eu estivesse olhando por uma luneta ou uma câmera. Eu carrego o meu pincel com um verde água ou um azul claro e faço a mesma técnica wet on wet. Eu molho bastante o pincel e deixo a base todinha molhada. E antes que ela seque, eu começo a vir com a tinta mais escura, que nesse caso eu escolhi o roxo para fazer algumas manchas. Cuidado para você não espalhar muito a tinta, porque senão não vai ficar mancha, vai virar uma coisa só. Percebam que eu escolho alguns pontos para repousar o pincel com a tinta mais escura, para poder aparecer o fundo mais claro e das outras cores também. A borda nessa galáxia redonda, ela tem que ser mais escura. Então eu venho com esse azul marinho e venho escurecendo toda a borda e fazendo alguns pontos para lembrar do céu mesmo à noite, quando a gente olha e a gente consegue ver num dia muito escuro as galáxias, aglomerações de estrelas, vamos dizer assim. Eu botei um rosinha ali embaixo para parecer como se fosse bem o finalzinho do dia, sabe? Quando você já vê a noite, já vê as estrelas, mas ainda tem um pouquinho de luz no horizonte. Eu venho com o pincel seco e recolho um pouquinho de tinta, onde eu acho que dá para ficar mais bonito, umas manchas mais brancas, uns clarões no céu. Ali eu escureci mais um pouquinho. É um exercício, como eu disse, que você também pode respingar e você vai fazendo da forma que vai observando ao longo do processo se está tudo virando uma coisa só ou se você está conseguindo criar esse espaço de várias manchas de cores. Eu fiz ali comecei a fazer uns risquinhos para começar a fazer como se fosse uma floresta de pinheiros. A ideia dessa galáxia com pinheirinhos eu peguei no Pinterest. Eu achei muito bonitinho e quis reproduzir ela. Infelizmente eu não tenho crédito, mas isso é o que você mais vê lá no Pinterest. Eu quis mostrar aqui para vocês um passo a passo bem fácil, um efeito que fica muito bonitinho na minha opinião. O pinheirinho nada mais é do que um risco na vertical e vários risquinhos que começam pequenos e vão aumentando conforme você vai descendo para a base do pinheiro, para fazer esse formato de triângulo invertido que ele tem. Não se preocupe em fazer muito perfeito, porque é só para fazer uma silhueta do pinheiro mesmo. Eu resolvi escurecer um pouquinho mais nas bordas ali, eu achei que estava muito clara a minha galáxia. Ainda estava meio molhado, então ela misturou. Depois eu vim com o guache branco e terminei com algumas estrelas.